Salve, protagonistas! Sejam bem-vindos a mais um podcast, nosso Autorando Podcast. Hoje nós estamos aqui com o pessoal do terceiro ano. Meu nome é Iago. Eu sou o Elvis. E nós vamos apresentar eles, depois a gente vai estar batendo um papo sobre eles e o que eles acham aqui da escola de tempo integral e de período integral. Beleza? Vamos lá, então. Começando por ela. Olá, pessoal. Eu sou a Emily. Eu sou o Rodrigo. E eu sou a Maria Eduarda. Eles são alunos do terceiro ano, tá? Aqui do ensino médio. Eles já estão despedindo, né, de nós. Graças a Deus. Brincadeira. Mas vamos lá, a gente quer fazer algumas perguntas, tá? Pra vocês em relação ao tempo integral, como que vocês sentiram, tudo. Primeiramente, vocês todos já desde pequenininho estudam aqui ou não? Eu tô desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano, Eu não. Eu entrei no sétimo. sétimo ano. Eu meio viajante. Eu cheguei aqui no oitavo ano, em 2018. Aí eu passei quase um ano aqui. Aí eu me mudei, fiquei uns anos fora e voltei agora, no final do segundo ano. A escola nunca foi integral, assim, lá do começo. Ela começou a ser integral agora. Sentiram diferença? Sim. Muita diferença. Sim. Segundo ano foi difícil. Foi. Foi Foi difícil. difícil pra acostumar, só que no terceiro, depois a gente se acostumou bem rápido, na verdade. No segundo, vocês estavam no período de pandemia ainda. É. E aí a gente meio que não se via muito, porque era uma semana uma turma e outra semana outra. Ah, verdade. Foi Foi um híbrido. legal. E aí tinha dias que a gente ficava meio período, aí tinha dias que era o integral, porque quinta, se eu não me engano, quinta, e terça era integral, e nos outros dias não era. Eu nunca podia ficar integral porque eu ia de ônibus. Eu também. O pessoal da fazenda. Quem era da O fazenda. pessoal da fazenda. Eu sofri essa. Legal. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês mais gostam do período integral. Almoço? Acho que é batata, todo mundo fala Todo isso, mundo né? vai falar almoço. Rapaz. É verdade. Porque eu acho que o almoço ele acabou se tornando algo familiar ainda assim, porque é um momento que todo mundo ainda fica junto. Na hora do almoço é bem surpreendente, porque tá todo mundo junto na sala almoçando. Tá todo mundo conversando, né? Aham. Eu acho que a hora do almoço a gente conversa mais do que o resto do dia. Parece aquela família briguenta que passa o tempo todo brigando no almoço. se junta. Tudo É tudo reunido. Legal. Tem, nesse período aí que vocês estão aqui, né? Ó, a Maria já é patrimônio da escola, falou que tá desde o primeiro, a outra do técnico. sétimo pra frente. Nesse período aí, tem alguma história que marcou a vida de vocês? Afinal, vocês estão no terceiro ano, né? Se preparando pra sair, e aí começa a vir aquelas recordações, né? Pô, quando era criança acontecia isso, né? E são várias histórias. Tem alguma história que vocês querem contar, compartilhar pra gente? Uma história, pode ser engraçada, pode ser triste, pode ser marcante, enfim, vocês é que decidem. Marcante, acho que as histórias mais marcantes ficaram no oitavo ano. Porque a nossa turma era de pouco diferente, mas era bem agitada. Eram muitas pessoas numa sala só. Era tipo 40 e poucos alunos e uma sala muito pequena. E todos agitados, que não paravam quietos. Um dia, ninguém parava quieto. Nesse período vocês estavam no agrícola? Na agrícola. A escola aqui estava em reforma, né? Então vocês estavam no outro prédio. Eu lembro, eu trabalhei no agrícola e era tenso algumas Eu coisas. fiz isso. O ambiente lá era gostoso. É, O ambiente Era meio tipo ar livre e tal. Era bem gostoso lá. Principalmente aquele campão que a gente ia pra ir na aula de educação física. Aquilo lá era legal. Eu fiz o meu estágio lá, então eu lembro mais ou menos também dessa época. o diretor nosso. É verdade, era a turma de vocês, né? Verdade. São muitas histórias. E assim, como vocês estão já no terceiro ano do período integral, vocês já produziram algumas coisas. Eu queria que vocês falassem qual foi a experiência de vocês em relação à produção do que vocês fizeram. Exemplo, vocês trabalharam com itinerário formativo, certo? Qual é a unidade que vocês estavam? Já era 4, 5. Acho que sim. É a da. É que eu sou professor dele. É 4 ou 5. Que vergonha, hein? Meu Deus. Professor, a gente não é, velho. Eu sei que era 4 ou 5. São mais de 20 matérias. Até hoje eu não sei qual matéria a gente tem. Chega na hora Os que eu três vou- estão na mesma área. Sim. Sim. Ah, legal. Tudo na mesma área. Vocês ficaram na ciências, né? Da Ciências natureza e da matemática, certo? Tá, o que vocês produziram na parte de ciência da natureza? Lembrando que é da biologia, da física e da química. A área de biologia, pela professora Adriana, né? A gente fez um relógio que mostrava ervas
com que cada hora a gente podia tomar pra melhorar o sistema. Uhum. Segundo Também isso a gente teve- fez. Como se fosse ervas medicinais? Isso eu E teve o chinês. repelente. A gente produziu Também também. um repelente. Como assim, repelente de mosquito? Que a gente com as foi coisas- fazer o que fez. Com as coisas que a gente tem na hora. Que legal. Vocês lembram o nome dele? Cravo, Cravo, Citronela. citronela e álcool. e álcool. E Viu? aí, Eles aprenderam, ó. Era só um teste. Uma coisa. Cada um lembrou uma coisa, é um combo aqui, né? É um combo, Por isso que rapaz. selecionou vocês, tá? Porque um complementou. Lindo isso, né? faltou o nosso outro complemento, não veio hoje. Não fez. Quem? A Maria. Ah, Ah, verdade. verdade. É que eu dei aula pra vocês hoje, eu não vi. E a Maria veio. Não, ela tá aí, na verdade. Eu deveria ter chamado ela. Ah, mas... Vamos lá, de Voltando. frente. Mas aí, tá. Aí, e da física, que vocês trabalharam com o quê? A física foi com o negócio Chega de... com simpática agora. Não, foi com aquele negócio de conserva lá, de conservar os conservação de alimentos. Conservação de alimentos. A Ah, gente... Química É, foi. Química foi. Então, mas Wesley. não. Física, vocês foi trabalharam a questão matriz energética. das luzes lá, né? Ah, legal. Ah, tanto que vocês fizeram a viagem para o espaço energia, né? Uhum. Como que foi essa experiência de ir pro espaço e energia? A gente levou choque. Levou choque. Foi muito bom. Foi muito legal Só que essa eu fiquei um viagem. pouquinho de raiva, né? Por quê? Não sei, mas só o terceiro ano, né? Ah, daí tem outras turmas. Entendi. Vamos deixar. Deixa abaixo. Deixa eu acho. Foi muito legal. A Foi. gente foi lá no Espaço Energista, a gente foi no aquário também. Pô, tá muito bonito o aquário. Eu não tava, eu tava pescando. Ele não foi, né? Tava pescando. A pesca ia fechar, ele, vou nada, vou ficar com peixe em casa, vou ver peixe lá. Não só dele. É, mas aí você perdeu o espaço da energia, né? Você não viu o Bioparque. Legal. O Bioparque é bonito, a gente foi lá Era também. os peixes que eu peguei, acho. Rapaz. Duvido, tinha umas piranhas. Só piada. Não, sabe o que era legal? Lá tinha peixes que eram não só do Mato Grosso do Sul. Aham. Tinha peixe do mundo. Eu sempre. A ideia é pegar peixe do mundo inteiro, né? Eu sempre Você lembrava gostava de daquele ter peixe. pescado lá? Eu gostei. Eu sempre vou lembrar daquele peixe que a mulher falou que tinha. O olho dele tem 180 graus. Sim, Muito louco aquele peixe. Você Eu não lembra? achei bonitinho. Acho que Um que é. brilhava, um que era azulzinho. o azulzinho. Nossa, é muito É um bonito. tanque muito legal aquilo. Eu acho que ele é da Austrália, esse peixe. Eu acho. Não, e aquele que parecia um que jogava. Era pescado. lançador, alguma coisa que ele lançava água, Água, aham. né? Pra verdade. pegar. Tinha um que era tipo. Ele morava numa caverna, então ele não tinha olho, ele não enxerga. Ele só ficava nas paredes, assim. Ah, é verdade, verdade. Vocês viram aquele que voa? Que boa. É que não tem mesmo. Ai, ela. Vai lá. Vamos lá. Por que o Iago perguntou isso? A gente tem a política na escola, da escola de autoria, né? Então, a gente sempre tenta, de alguma maneira, incentivar vocês a serem os autores do conhecimento de vocês, da história de vocês dentro da escola. Então, para vocês, o que é ser autor? Pensando nisso, tipo assim, tudo aquilo que a escola proporciona para vocês, ela tem uma expectativa de que você seja o autor do seu conhecimento. Né? O que é ser autor do conhecimento para vocês? Eu acho que é tomar as rédeas do que você vai fazer. Tem uma, Seguir, tem uma escolher certa o que você vai fazer. flexibilidade. Que na nas escola. opções. Porque antes não era integral, né? Então, tipo assim, você não escolhia a matéria que você vai fazer. Aham, Tipo, eu gosto muito da parte de biologia, essas coisas. Eu escolhi essa área. legal. Se não fosse a escola de autoria, eu não poderia escolher. Nesse Seria só um- modelo, aí você simplesmente ia fazer todos os currículos que eram dados a Que era você. Obrigatório, né? Aham. Aí você ia escolhendo por área. Você sabe que o Enem, a partir de 2024, você já vai ser preparado e aí você vai fazer ele por área também. Está sendo Amém, pela trabalhado não é minha isso. praia. É que na verdade assim, Vem um vai novo ter, Enem. vai ter um novo sistema agora na parte É pra se da, adequar ao novo. da BNCC, né? Isso. Não é BNCC, No bem- na verdade no é ensino o médio, currículo do Estado, né? Que vai dar uma modificada. Vai ser geral, na verdade, né? A gente tem o novo ensino médio que está implantado e aí essas outras ocasiões, elas também vão convergir para o novo ensino médio. Então, por exemplo, o Enem ele vai se adequar àquilo que está sendo proposto na BNCC. Então, está sendo reformulado Enem, enfim, várias áreas. Está sendo muito legal. Outro caminho que a gente faz aqui é o do protagonismo, ou seja, você ser o centro da atenção, vamos dizer assim. Então, é muito natural que, por exemplo, o professor, ele fala assim, nós precisamos fazer tal coisa, esse é o produto final.
E aí vocês têm um caminho a percorrer que vocês é que decidem esse caminho, né? O professor ele vai saindo de cena cada vez mais. E aí vocês vão entrando em cena. Isso é o protagonismo. De que maneira vocês veem esse protagonismo aí pra vocês? Isso me dá uma raiva, essa questão do protagonismo, quando o aluno não quer desenvolver. Ah, sim, sim. Sim. Mas o legal é que, em geral, até na turma de vocês, até que produziu bastante coisa, Sim. né? Foi Aham. bastante produtivo. Impressionado. Viu? Até eu fiquei impressionado. Mas, assim, o protagonismo é você se colocar à frente, né? Você tomar essa frente. E, assim, aqui, quando a gente fez pelo último semestre, a gente fez um negócio na sua aula lá, de produzir energia cinética e energia... Energia mecânica. Mecânica. Não, energia mecânica, isso. Aí, cada um fez alguma coisa diferente, tipo... Teve alunos que fez com energia eólica, mostrou como seria. E teve também na parte de rodar É uma nível, a manivela. E é muito legal isso, porque cada um fez alguma coisa diferente. Ninguém ficou só estagnado numa coisa só, entendeu? É bem legal. Essa opção ela dá mais flexibilidade para o aluno, por exemplo. Eu vi essa grande diferença porque na escola que eu estudava era bem diferente. Lá no Nordeste a escola era bem mais rígida, digamos assim, os professores em geral são bem mais rígidos. E lá nós vemos o aluno como um ser inferior na escola lá. Lá nós vemos assim, o aluno é um ser inferior. Eu fiquei imaginando, professor. Você chega lá, é uma entidade entrando. E você olha para ele e fala, ele vai mandar na gente, esse senhor aí vai mandar na gente. Aqui não, a gente tem mais uma opção, a gente tem como se fosse... Nós temos nossa voz ouvida. A gente pode influenciar a escola, a gente sabe o que pode fazer isso. E isso aconteceu na minha aula, não foi? Foi. Porque o que acontece? Eles não queriam fazer a parte prática ali da montagem. Aí eu peguei e falei pra eles assim, beleza, então o que vocês querem fazer? Aí ela, eu posso fazer um cartaz explicativo. E é o que ia acabar faltando no nosso, era o cartaz. Enquanto vocês produziram o cartaz, né? O pessoal fez a parte da prática. Foi legal. Sou uma lenha, ó. Não, mas é legal, porque querendo ou não foi uma iniciativa de vocês, sabe? Ele não é o protagonismo, é isso aí. Vocês, eu poderia ter feito o quê? Não, eu quero que faça assim, assim, assim. Não, mas foi do que vocês queriam produzir. E foi o que vocês viram lá na energia. A gente passa energia. Depois que vocês foram naquela viagem, que o pessoal veio com uma ideia diferente. Foi, Isso verdade. Foi legal. Eu perguntei. Eu perdi o fio da meada que eu ia falar, mas enfim. Aqui a gente está falando mais assim das áreas das unidades curriculares, né, que são aquelas eletivas que vocês escolhem, certo? Vocês sentiram alguma mudança ou alguma diferença na forma da apresentação das disciplinas de base, como por exemplo português, matemática? Sim. Tem alguma diferença daquilo que vocês estavam acostumados ou continua o ensino meio tradicional? Como está sendo? Tem algumas que mudaram muito, tipo, a aula de história a gente só tem 2. E elas são bem assim, a professora explica mais, ela fala mais do que passar. Ela tem que interagir mais. O que acaba fazendo com que eu, no meu ponto de vista, eu entenda mais fácil, entendeu? Geografia também, né? A professora passou a explicar bem mais que antes. Ela diminuiu o tempo que ela passa no quadro explicando. Legal. Então a gente pega o conteúdo bem mais facilmente. Legal. Outra coisa é a ideia de vocês trabalharem com bastantes projetos, né? Vocês hoje aprendem muito mais com projetos, né? Tem muito desenvolvimento de projetos do que as aulas tradicionais também, né? Sim. Todos os professores eu acho que trabalham os projetos e tal, né? Como que é essa relação para vocês dos projetos? Tipo assim, ó, a gente tem projeto Temos Nosso Próprio Tempo, que traz palestras, o projeto Horta, que tiveram que trabalhar lá com a Horta, projeto Maio Amarelo, que a galera foi fazer conscientização na rua. A escola tem vários projetos nesse sentido. Como que é para vocês a realização desses projetos? Você tem que sair de sala de aula, ir para uma palestra, ir para sabe, esses movimentos que a escola acaba fazendo, assim, para vocês não ficarem o tempo todo na sala de aula. Vocês acham isso importante? Eu acho importante, sim, porque, assim, esse negócio do Maio Amarelo tem que fazer bastante tempo. Sim. E é muito legal esse negócio, porque a gente sabe, ó, maio vai lembrar do Maio Amarelo, mês do trânsito. E é uma coisa muito legal. É marcante, né? É uma coisa bem marcante. E é uma coisa que, como o senhor disse, facilita pra gente aprender. Porque, querendo ou não, ficar só dentro de sala é muito chato.
é muito cansativo. Eu um monte de adolescente Sim, em uma sala o dia inteiro. E são 9 aulas, né, por Sim. dia, então isso acaba sendo uma carga horária bem grande, né? Aí ter algo diferente, sair facilita bem mais, se torna divertido e a gente quer. E aí, como você acaba misturando o lazer com a educação, fica mais fácil até de memorizar. Então, E no caso de vocês acabou acontecendo um negócio engraçado também, né? Que a maioria da turma ficou numa unidade curricular só, então não Sim. tem muita troca de salas. Outras turmas eu percebo mais uma variação de troca. espaço, essa troca. Então, por exemplo, a galera que está numa UC, lá no primeiro B, por exemplo, eles vão na sala do primeiro A, quem está no primeiro A vai para o segundo. Então eu percebi essa mudança. Mas E a sabe o que galera do terceiro aconteceu? não vi tanto. Eu vi que aconteceu isso com o terceiro. Não sei se eu tô errado, mas vocês acharam que ia ser estudo específico pro Enem, não era isso? Aham. Acho que a maioria do pessoal do Ah, terceiro, entendi. aí o que acontece? Como lá tem matemática, química e física, Que é o difícil. que é o que eles acham Mais mais difícil, difícil, aham. eles acabaram focando muito Entendi. ali, entendeu? Aí quando entrou mesmo, quando eles entenderam, porque querendo ou não, esse ano foi o primeiro ano, assim, Sim, que de a gente escolha, teve de tal. aplicação mesmo do integral, Do porque o ano integral. passado a gente veio meio que parcial, né? É. Aí, então, eu tava conversando isso com a diretora, e eles foram em peso, né, na questão, Todos para uma só. pensando mais por causa do Enem, do vestibular, né? Mas assim, falando em Enem e vestibular, o integral ajudou vocês? Sim. Sim. bastante. A gente tem aulas que, sim, falando da professora lá de história, ela ficou tanta aula dela que ficou até mais fácil de entender o negócio de história, entendeu? Todo o movimento da história. É muito mais prático de entender. Entendi. E querendo ou não, né, o fato de vocês participarem do integral, ele aumenta a carga horária, né? Então, de alguma maneira, acaba beneficiando mais vocês nesse sentido, né? E sem contar as aulas práticas também, né? A redação do Enem foi tudo baseado no que eu vi com a Eliette e com o senhor. Aham, Tava memorizando. no decorrer O que eles do... falavam mesmo. O que falavam mesmo. Sim. Aí Qual que foi o tema do Enem? Eu nem vi depois. foi coisas sobre povos tradicionais Valorização. Os povos os tradicionais. desafios da valorização dos povos tradicionais brasileiros. Isso aí. Os povos tradicionais não é. Povos originários. É isso. Que é a ideia dos indígenas, dos Ciganos. pescadores, ciganos, negros, quilombolas e tudo mais. Comunidades e povos. E é um tema que se você, dependendo do jeito que você fala, você zera, né? É, Sim, Você tem sim, que sim. pode acabar saindo muito da Pode ter ofensa aos direitos humanos, toda essa realidade, né? Poucos eu sabia onde estava o tema, porque a gente não sabia. Tem gente que Teve gente que já foi eliminado ali porque não achou o tema. Tem gente que foi fazer Enem não tava achando a redação. Tipo, abriu, cadê a redação? Tipo, sei lá, a guria que tava ao lado, eu não conhecia, ela chamou a coisinha lá, sabia onde tava a redação. Ela não Caramba. sabia que a redação ficava no meio da prova e não no começo. Aham. É que ela fica ali na. Ela fica bem no meio da prova, tipo. Sim, no final de linguagens, né? Tem a redação, aí começa os É quando eu sociais. fiz o Enem, faz um tempo. Faz dia pra caramba. Tinha Enem. Já passou de 10 Acabou anos. por aqui, pessoal, o podcast de hoje. E, assim, agora perguntando um pouquinho nessa área pós-terceiro ano. Vocês terminaram o terceiro ano, já tá ficando algumas saudades. Já. Mas, assim, antes da gente falar da questão do que vocês vão sentir falta, eu quero saber do futuro. O que vocês esperam? O que vocês querem trabalhar? Qual é a área que vocês têm uma visão, assim... Vocês já têm uma visão fixa Sim. do que vocês querem? Sim. O que você tem vontade de fazer? Quero fazer medicina para psiquiatra. Você quer fazer medicina para se tornar psiquiatra? Eu tô entre duas opções agora no momento. Dá pra São Paulo e vou focar mais nos estudos agora. Eu tenho duas opções. Ou eu vou fazer história, que eu tenho vontade de ensinar, sempre tive essa vontade desde pequeno. Ou fazer programação, que é uma coisa que eu gosto, mas um hobby. Aí eu vou ficar nessa dúvida. Vou ter esse ano que vem só pra focar nisso. Aí você vai tomar Vou fazer um curso, melhor. vou fazer trabalhos voluntários, tô vendo qual me identifico mais e vou seguir Você chegou a fazer o Enem esse ano. isso. Eu estou pensando em direito. Direito. Pra fazer concurso em torno de juíza. Eu olho pra ela, ela tem... Sim. Chega sério, assim. Então, Eu nem vou falar assim muito, vou falar sério com ela, com É. um processo. vai que no futuro Vai que ela me eu ajuda. condeno. Vai que Não faz isso. É engraçado, ó, eu sempre quis fazer história, aí eu fiz letras. Aí eu gostei demais da aula na área de linguagem, fiquei na área de linguagem. Aí agora eu tô pensando em fazer direito também, ó.
História, direito, Olha o concorrente. Olha, ciência. Não é? Ah, lembra de levar a caneta vermelha, por exemplo. tá. Não esquecerei da sua dica. O azul. Azul É também. boa também. Peraí, agora acabou, não é? Só preta? Só preto. Ah, eu já era um que... E a partir desse ano não pode mais levar lápis. Tipo, antes de você levar, você leva você tirar. Deixar ela na mesa. Agora se você levar lápis, você zera. Olha só. Sei Você classificado. zera. Na verdade, a primeira sobrevivência não é nem o que você tem que ler de tal, né? É. Saber o que pode ou não pode, senão você já tá O eliminado. negócio é 2 canetas pretas e um banquete pra você. Cara, na época que eu fiz o Enem, eu lembro que tinha um pessoal que tava imprimindo no rótulo de Coca-Cola. Tipo, as respostas, essas coisas, tipo, pequenininho. E eles trocavam a embalagem. Por isso que ficou essas regras de tinha que ser transparente. Eu só tenho uma recordação do Enem, velho. O dia que eu fui fazer o Enem, teve uma moça que sentou na minha frente e ela levou um pacote, velho, de salgadinho, refrigerante, um monte de coisa. E aí, cara, eu tenho uma gastura de ouvir gente mastigando. Isso me incomoda pra caramba. Você tá mastigando um chiclete, se a gente tá conversando, aquilo ali começa a me dar um negócio, sabe? E a pessoa começou a comer. Eu vou saber isso. E aquele salgadinho que fica trac, trac, trac. Aí ela, não contente, abriu um pacote de amendoim, velho. Aí piorou o barulho. Aquilo lá me desconcentrou tanto, velho, tanto que eu peguei minhas coisas assim, mudei lá na frente, aí a fiscal falou, não, você não pode mudar de lugar. Eu falei, não aguento mais a mulher mastigando ali. E aí ficou um negócio meio constrangedor pra moça, pra mim, né, pô, tá se incomodando com outro mastigando e tal. Foi um negócio bem chato. Na minha sala É a recordação que eu tenho do Enem. não tinha ninguém comendo. Boa recordação. A boa Ai, recordação. que coisa Na minha gostosa. sala foi tipo isso, mas não foi mastigando, foi bebendo. A guria do meu lado, essa mesa que eu não tava achando a redação. Chegou lá. Acho que pegou trauma. Eu cheguei lá, a menina puxa um Monster, 2 Gatorade, Meu Deus do céu. 2 Gatorade e um monte de balinha fina. Eu lá no meio da minha redação, né? Ela bebia, não bebia. Ela fazia. Ai, ai. Encontrava. Na minha Não, sala dá não ruim. tinha ninguém com muita coisa. Teve uma menina no segundo dia que não levou nada. Eu fiquei tipo, como assim você não trouxe nem água? Ela não tinha levado nada. Não levei nada também. Ó, mas no dia que eu fiz, o engraçado foi que um cara... Ó, eu achei que ele tinha entre 30 a 60, né? A minha expectativa da idade dele. Eu não Certinho. sabia muito bem a idade dele, mas era mais ou menos assim, ele já era adulto. Aí ele fez o Enem lá, fez toda a prova dele. Aí, só que naquela época era sábado e domingo. Era sábado e domingo, né? Era tipo seguidão, né? Era Sim. sábado e domingo. Era. Aí, porque agora você tem Uma semana uma de semana, descanso ali, né? uma semana pro outro, né? Não, lá era sábado e domingo. Aí o cara fez, eu vi, ele foi no primeiro dia, fez toda a prova dele. No segundo dia era a redação. Aí tá, ele pegou e entregou a redação em branco. Aí a mulher falou assim, não, mas você não vai nem fazer redação? Ele falou, não. Pegou e levantou. E saiu. Falei, ou ele estava testando conhecimento, ou ele não tinha noção nenhuma de fazer E zerou, redação né? e zerou. Porque a Antes redação era a é... redação no mesmo dia de matemática. Bem pra confundir a cabeça da gente, né? Sim, Agora a redação é junto com matemática? Não, é um conjunto com é separado. Junto com Ah, é as separado. duas. É, área de linguagens. A geração muda, né? Certamente, Ainda né? bem, né, que vai mudando. Cara, eu tenho 9 anos de aula já. 9 anos. De aula. De aula. Como eu sou recém-formado, só tenho um ano, né? Tô aprendendo com o Iago. Tô sentindo novinho na escola. É que o Iago já tem... Você tá com 62 anos. Eu tô precisando de aposentadoria já, né? Já tá vendo as costas? Tá. Até eu. Mas aí é a Aí postura, é a né? postura. Tem que cortar. Deixa a tia Bonnie entrar aqui. Eu tô assim, ela fez assim, ó. Aí ela me arrumou. É, toda... Aí ela finge que esquece. Então, né? O trauma da aula da Japão, que eu sempre todo torto, geralmente ia botar a bunda aqui atrás desse coisa aqui, colando reto. 2 minutos depois Nós já tava... chamamos, professora. Ah, certeza. Agora, terceirão, já começou a dar saudade? Sim.
Como que é esse momento, assim? Como que tá sendo para vocês? Vocês estão em momento, assim, de idealizar a formatura, toda essa... Como que tá sendo para vocês? Brigas, né? Toda comissão de formatura da briga. Como que tá sendo esse momento, assim, que você fica tenso, né? Já tem data marcada de formatura, de colação de grau, toda essa realidade. Como tá sendo aí para vocês? Olha, pra mim é uma coisa muito estranha, porque eu praticamente morei na escola. Minha mãe trabalha aqui, minha avó trabalhava aqui. É muito estranho sair do salão, né? É muito estranho, porque eu não tenho mais um ano pra frente. Sim. Eu vou embora. Não, Isso é muito estranho. se você quiser reprovar, Ainda dá tempo de a gente tirar uns pontinhos lá pra deixar vamos você. fazer umas alterações. A gente tava esperando pra pensar que agora tá tudo cheio de papel de matrícula, né? Uhum. Tudo anunciando e a gente, tipo, caraca, a gente não faz mais a matrícula. A gente não renova mais a matrícula. Como assim? Estamos desde o começo do ano sofrendo com isso. É. De vai embora. E ainda mais que fechou praticamente. Cada grupo tem um. No canto da sala tem um grupo, dá pra reparar. Aham. E parece que fica mais difícil quando você tem um grupo específico se decidir. Sim. Porque, ó, por exemplo, ali no fundo sou eu, as Marias, o Rodrigo. Então ali, tipo, vai todo mundo pra um lado. O Rodrigo vai pra São Paulo. Eu e a Maria vamos pra Campo Grande e a outra Maria vai pra Dourados. Provavelmente a gente não vai se encontrar mais. Então eu fico, tipo, Com nossa, frequência, né? é, E na verdade vocês ficaram esse ano aí, esse ano, o terceiro ano, acabou fazendo com que as relações de vocês ficassem mais próximas ainda, porque agora vocês passam 9 horas juntos, né? É muito Todo dia, tempo. é muito tempo. é Não muito vou. tempo. Eu vou Não chorar só no dia da colação de grau. Antes disso, eu não vou chorar. Chora. Eu vou chorar no dia de ir embora. Vamos gravar então a colação de grau, vamos gravar a formatura, e Não, a gente daí vai a fazer gente vê ele sim. chorando. É, a gente vai... Você Depois a tem gente posta aqui no Não, na Você tem que formatura, na festa eu vou estar maquiada. Eu não vou poder chorar. Então, E Você tem que gravar no dia da última aula, literalmente o dia de a última última aula O vai ser último dia sino já tá doendo aqui dentro já. o dia Não, 8 mas pode ficar tranquilo, que a gente vai deixar ele bem longo, assim, ó. Apertar ela assim, ó. Vai, Maria! Aí eu vou chorando já. É. Não, eu queria apertar o último, na verdade. Quando tocar o último sino, a gente tá desempregado. Essa já tá. Aí começa a vida real. Ele tá desde o começo do ano falando isso pra Desde gente. esse- Ainda mais que ele já é maior. Então, Ih, tá na Já tá roça. desempregado já. Eu já, nossa. Já Até agora eu tenho uma desculpa. Não fala assim, não faz nada, depois quando eu acabar, você não faz nada. Já vai começar nos indicadores lá do governo de desempregados. Acha que desempregado vai aumentar 1%. Mais um. Não, que isso. Que é isso. O nosso desejo é que você saia daqui e consiga o emprego o mais breve possível. Tá muito feio. Eu acho que ele não quer. Tá muito beleza. Ai, ai. A gente quer que você chore, professor. Vocês que têm que sentir falta da gente. Provavelmente eu vou chorar. Eu sou Ah, emotivo. Eu sou emotivo. Provavelmente eu Quer vou chorar, chorar. eu choro. Ó, e a- Não, eu sei só lá, fico né? feliz com coisa boa, então... Brincadeira. Ai, ai. Não, é assim. Pesadinho. Não, mas vocês vão fazer falta, vocês são bons alunos. Sim, Vocês claro. realmente conseguiram tirar até uma coquinha de mim, né? verdade, é, eu tô é. aí. Dona chamou Ele também. pagou salgado pra gente. É, Ele foi mais. Salgado. eles foram. É verdade, Tá Rodrigo. devendo salgado. Tá devendo salgado. Não tenho parte nisso. É, agora, eu ia falar alguma coisa que era legal, eu esqueci o que era. É o autismo batendo. Essa parte que nós cortamos novamente o nosso Não, podcast. isso é real. O que eu ia falar, cara? Esqueci mesmo. Continuei. Se for coisa triste, é melhor nem lembrar. Não, era legal. Mas assim, alguma coisa que vocês lembram, vocês vão sentir saudade daqui na escola? Comida, almoço. Tira no almoço. Não critica. Tira no almoço. A comida nem tanto. Eu acho Ah, Como é o rosto? vamos cortar essa parte. Não, eu vou sentir falta da gente conversando. Cara, a sala ali, a nossa sala é muito movimentada. Tem muita gente que conversa ali. E a gente conversa com todo mundo, assim. Nossa, isso na hora da aula. É uma A delícia. bagunça faz falta. O melhor é estar Você no vai segundo ano. E aí eles estavam falando assim, perguntei pra Maria Fernanda, como vai ser o terceiro ano de vocês? Aí ela, com menos brigas. Porque o terceiro ano briga demais. E a gente, mas a gente não briga tanto assim. Não, é assim. Não é assim. Não, Tipo, é briga assim. de família. Briga É. vai ter confusão. Agora, uma pergunta interessante.
Como é estudar com Jordan e com o Paulo? Misericórdia. Eu estudo com o Paulo desde o 7º ano. No 7º Você ano. já tá começando. Não, no 7º ano ele era quieto. Ele era quieto, Ele tinha exatamente. tigela. Exato. Sabe quem transformou ele? Sim, Foi cabelinho de soldadinho, assim, cortado isso aqui embaixo. Você lembra dele? Ele Marcelinho. Filho da professora Filho da Giovanni. Giovanni. Ah, tá, sim. Não, Nossa ele, Senhora. na época, era um quarteto. Silvanei, David, Meu Deus. Marcelinho. Silvanei, David, Paulo Não. Henrique e Ó, Marcelo. você já tem trauma do Jordan com o Paulo Henrique. Imagina Jordan, Paulo Henrique e David. Sim, seria maluco. Isso ia o ser negócio. louco. Não, melhor não. A gente tinha um histórico de todo ano quebrar uma coisa, né? Sério, isso é uma meta No da nossa ano escola. que o Rodrigo entrou, eles conseguiram quebrar uma janela. Não sei quem foi. E o ventilador. Ah, não sabe. Foi tipo assim, uma história meio engraçada. Adivinha onde que a gente tava? Ah. No Agrícola. Ah, lá na gripe. Agora, e esse ano vocês quebraram alguma coisa? Não, Esse ano não, mas Não. vamos quebrar. Não, não vai quebrar não. Ainda dá tempo. Alô, diretora Elaine. Ainda Que dá bom que tá tudo gravado aqui. fica pelo Rodrigo, eu não vou quebrar nada. Só teve a cola lá, né? Colaram a Ah, garrafa. claro, mas foi necessário. A garrafa, só a garrafa, só. Não, foi na minha aula ainda. Olha que raiva. Aí eu lá fazendo a limpeza daquilo lá. Ah, Não tá saindo. Opa, o que aconteceu aqui? Faz parte. Do nada, uma garrafa colada. Olha, ó, você viu como que ele não... Olha. É, foi do nada. Eu Foi do imagino nada, que ele tenha propõe. sido. É, É isso? fechou, né? Que eles ainda têm aula hoje. É, Ah, a não. gente tirou eles da sala de aula, né? Pra participarem aqui do podcast. Agora, queria um depoimento de vocês aí. Para a pessoa que de repente está pensando assim, eu quero estudar lá no Salomé, mas ainda estou em dúvida se vou, se não vou. Eu queria que vocês falassem assim, os pontos altos que vocês enxergam, claro que a gente não vai falar o negativo, né? Os pontos altos, né, da escola, para vocês, assim, o que a pessoa que está querendo vir para cá, ela pode acreditar que a escola pode trazer de transformador para a vida dela. Eu acho que, assim, o integral fez eu me aproximar muito das pessoas. Uhum. Muito. A gente virou, tipo, ficou muito mais unido. A sala em si, todo mundo conversa com todo mundo. E é uma coisa muito legal, porque você tem uma convivência mais com as pessoas. E eu acho também que o ensino até melhorou muito mais com esse negócio de integral. Uhum. Porque o que a gente não vê na aula de língua portuguesa, a gente vê na aula de linguagens integrais. Sim, O que a gente não vê na aula de matemática, vem matemática efetiva. É uma coisa que complementa, e é Sim. muito bom isso. Esse Legal. negócio da Constituição é muito bom porque durante a pandemia os adolescentes se fecharam muito. E agora, com o integral, você acaba desenvolvendo muito mais e conversa com muita gente. O integral dá oportunidade. Porque a ideia de ir no Espaço Energia, conhecer uma coisa, foi uma oportunidade muito incrível, que algumas escolas não. vocês fizeram várias viagens, né, agora no terceiro ano. A gente também foi para Dourados, conhecer as universidades de Dourados. Também foi muito legal. Foi muito legal. Vocês É um conheceram lá o projeto, FGD E é Não, o Migrante. e o Unigram. Foi muito legal também. É um projeto que o professor Alessandro, eu acho que Sim. desenvolve, né? Foi muito legal. Então, se você está vindo para cá para o terceiro ano, saiba Não. que você vai O almoço de passear graça, lá em gente. Dourados e conhecer as Tem universidades. lasanha! Tem lasanha de vez em Ó, quando. se vocês forem fazer formatura, comecem a vender as coisas desde o começo do ano e não fazem ainda. Ó, Eu avisei. Eu avisei. As brigas vieram aí no final ainda. E tentem não quebrar nada. e para dá você, problema. e você, Rodrigo, o que diria de ponto alto de estudar numa escola Eu integral? acho que tudo isso que falaram, a conexão que a gente cria aqui é muito. Eu não posso falar palavrão. É muito legal, sabe? Tipo, eu não sei como se falar sem falar. Muito top. É muito top. Muito Aí, top boa. a conexão que a gente tem com as pessoas, com os professores. A gente se aproxima muito, muitos professores aqui. Sim. Tipo, antes a gente só via como um profissional para ensinar. A gente realmente criou amizade com muitos senhores, os professores. Senhores, ó, que bonito. Velho, Verdade agora, né? Até mudei a câmera. A Luca Giovanni vai quebrar. Ah, é? É só isso, é só isso. Tem essa- Vem pro salão. Essa aproximação aí com os professores, então, também é um negócio que marcou vocês. A gente, tipo assim, agora a gente tá na época da Copa, e a gente assistiu junto. Sim. Esse último jogo foi muito legal. Sim. A gente sai pra sair com os a gente não professores. falou nada Qual o último jogo?
O Jogo do Brasil. Da primeira a gente assistiu. É que os professores mais legais assistiram. Touro Xavier. Eu nem tava sabendo disso. O professor tinha também desse homem. É, já é de família. A gente chamou. Exato. Pra mim não assistir né? sozinho lá em A gente chamou casa, ele eu fui assistir com pra gente. ele. Ah, sério que ele foi assistir com Foi. vocês? Nem o convite fizeram. Mas ainda, sexta-feira tem jogo. Olha, ó. É sábado. É sábado. Pra mim não ir. Pra mim não ir. Desculpa, estraguei. Ó. Mas é uma coisa assim que a gente tem trabalhado, né? Por exemplo, a gente O criou. senhor, porque eu nem fui. A gente. Não, ó, agora eu vou diminuir. A gente criou um futebol que acontece depois da aula e a gente fica jogando futebol com os meninos aí toda terça e sexta, por exemplo. Então a gente tem buscado essa aproximação também, porque a gente acredita que a educação ela não funciona somente dentro de sala, mas no ambiente externo. Cada contato que a gente tem com um aluno, a gente está ali trabalhando um aspecto educacional, né? Ah, igual aquele dia, o dia das. Teve o quê? Foi dia das crianças, não foi? Que teve As o brincadeiras. desfile. Foi né? o Dia das Crianças. Foi. Da fantasia. Cosplay. Cosplay. Foi. Sabe o nome do cantor aqui? O dia que pode ter É cosplay. Ainda não chegamos nesse nível, mas tem um grupo musical Salomé lá que faz sucesso também. Tem a gente também. A gente canta, cara. Ah, imagina. Não, mas ó, aquele dia mesmo, pra fazer essa interação, né, dos professores e alunos, eu trouxe o meu computador aqui para os alunos jogarem um jogo que era Mas não foi nesse cooperativo. Foi? Não. Foi no período da tarde. É verdade. Porque no período da manhã, Exato, que foi o evento, verdade, e no período da tarde, que foi isso mesmo. as salas temáticas que foram Isso. trabalhadas. Trouxe um mega computador pra jogar um joguinho lá. Eu não Ah, sabia. para que jogo é bom. Para que jogo é bom. Não, mas bom é jogo. legal. Você Legal. também estava mexendo com a questão da robótica, né? Como E- foi essa experiência aí? Então, Vou até melhorar a pergunta. Nesse ano a gente recebeu o kit robótica lá. Como que foi pra você essa experiência com aquele kit robótica móvel lá? foi muito aquela palavra lá que eu não posso dizer. Porque assim, ó, acho que o que mais participou lá foi eu. Aham. Acho que Na verdade, é que você ficou com um dos kits para trabalhar. Teve outro. Teve o do Thalisson. primeiro ano, o Thalisson, que ele também fez. Seu irmão. Irmão Você pode chamar. Ele é seu irmão? Isso explica muita coisa, mas continua. Falando isso aí, foi muito legal, porque, tipo, um kit desse, se for pesquisar, uma pecinha daquela vale mais que um celular. Aí, tipo, e sempre foi uma coisa que eu gostei de mexer, essa questão de robótica, programação, é uma parte que é da minha área. E eu nunca tive essa oportunidade, por exemplo, em outras escolas, de ter esse tipo de ensino. E foi muito massa. Foi muito aquela palavra que eu não posso dizer. Se você tivesse estudado desde o primeiro ano no integral, no primeiro ano mesmo eu trabalho programação. Eles desenvolveram jogos. Isso foi legal. Aí eu falei assim, ó, era quiz que era a ideia fazer. Eu falei, ó, se vira aí, vamos fazer o quiz, a gente pesquisou, eu ensinei a programação e eles fizeram. Que ia ser se você tivesse pegado desde o primeiro ano. É que vocês já pegaram no segundo ano, né? A gente saiu da pandemia. Na verdade, segundo ano, achei que não fez nada. Por causa da pandemia, né? É, Inclusive, ontem, né, chegou mais algumas coisas da parte robótica lá, né? Não só parte da robótica, né? Mas igual também aqui todo o aqui nosso o podcast nosso aqui, podcast. ela deu uma melhorada nessa questão da qualidade. Tanto as câmeras Freamos. quanto o equipamento. Freamos o podcast. Tanto é que, ó, nós temos 2... vocês estão estreando os equipamentos aqui hoje. A gente tem 2 episódios do podcast que está indo ao ar que eles estão com a qualidade um pouco mais baixa, tanto de imagem quanto de som. Na verdade, né? a gente vai ver agora se ficou melhor ou não. Sim, mas Mas já é para estar, né? Então, o que está acontecendo é que a gente recebeu aí alguns equipamentos via PIF, acho que é esse o nome do recurso que vem É o lá. recurso que vem do Estado para investimento da educação. E aí vieram 5 kits de robótica e mais os equipamentos aqui para o podcast. Então a gente já tinha colocado em prática a ideia de ter um podcast, já estávamos gravando, e aí, para nossa surpresa e felicidade, a animação, nós ficamos muito animados, chegaram
mais alguns equipamentos aí que vai melhorar muito a qualidade do A podcast. gente não vai poder brincar com eles ano que vem. Não, nem Por isso nós Mas- chamamos vocês para estarem Ai, aqui. que bonitinho. Vocês podem se inscrever no nosso canal, seguir as nossas redes sociais. Exato. Dá like. Vai dar like. Qual, Deixa seu Meu like. arroba vai- tá aparecendo vai aqui. lá, qual que é seu arroba? Eu vou É arroba. Duda Balbueno. Não, Duda, underline 13. Duda underline 13. Eu acho que é. Drigo.alves. Drigo.alves 00. Eu não vou lembrar, vocês procurem aí. Emily Vitória. Eu sei. Emily underline Vitória, se eu não estou enganado. O seu? Eu tenho que dar uma olhada lá, mas eu acho que o meu é Iago Tavares Chinca. Eu só coloquei água e apareceu você. Mas eu acho que eu sou o O único. meu é arroba Elvis. AFS Elvis. Você coloquei Ah, é. Afis Elvis. Ah, Ah, fiz. Tinha que ser quem? Ah, Ele criou quando criaram o Instagram. Entendeu? exato. É naquela época que era legal isso. Tá, mas, Siga a galera, ó. pessoal, então pra gente estar finalizando, né? A gente quer agradecer vocês aqui. Falar uma boa sorte pra vocês também, né? Pra essa nova jornada que vocês vão acabar trilhando. Tenham boa sorte no Enem, pra vocês passarem. Façam outro vestibular, não desistam, né? Caso vocês não passem na primeira vez, mas a gente torce pra vocês passarem já na primeira. E não desiste do sonho de vocês, tá? Obrigada. Senão vocês acabam tornando professor de matemática. Tem Mas, vestibular no dia 4 agora, hein? Já 4. É isso aí, eu também quero desejar boa sorte pra vocês. Não vou me prolongar, me aguardem no dia da formatura, beleza? Agora você já. Né? É A verdade. gente pediu pra ele fazer. Vou fazer homenagem. uma homenagem, um discurso pra eles. Tenho até medo do que vai sair disso daí. A gente não pediu pro senhor, sabe Toda por quê? raiva que ele sentiu no ano Eu inteiro, ele vai A escutar. gente já tem Eu já peguei e coloquei A a, gente pediu pro senhor, é pior. eu coloquei a lista de Mas eu não sou chamada. suave. Eu coloquei a lista de chamada na minha frente e fiquei olhando pra ela assim, só martelando o que eu vou falar de cada um aqui. Não, senhor, Eu não. acho- Sei. Não Ah, esquece tá. que tem pessoas da lista de chamada do senhor que não vai participar. Então, tem que me avisar quem que é. Mas enfim, galera, muito obrigado por estarem aqui. Tá batendo o sino agora. Eles precisam voltar pra sala. O Alessandro os aguarda. É o Alessandro? É. Sempre vai ser o Alessandro. Então, Alessandro, galera, se você tá pensando em vir pro Salomé, a gente tem aqui 3 pessoas que estão falando um pouco sobre a realidade. Vem pro Salomé ou não vem pro Salomé? Vem pro Salomé. Sou Rodrigo não desde respondeu, tá Não, vem pro pensando. Salomé. Ah, vem pro Salomé, beleza. sou desde pequena. A gente está aguardando vocês aqui. Só para lembrar, as matrículas estão abertas. Se você quiser agendar uma visita para vir aqui na escola, é só agendar pelo telefone 3269-1212, falar com a Renata, com a Rejane ou então com a Thaís Mila. Também pode ser atendido por qualquer outra pessoa ali, mas venha fazer uma visita no nosso prédio, conheça o prédio, conheça a estrutura que a gente oferece, conheça os nossos professores, então é uma grande oportunidade para você, beleza? A gente vai deixar no finalzinho aí as datas, tudo certinho pra vocês verem e não esquecerem. Então vem pro Salomé. Então até a próxima. Não esquece de deixar o like aqui no nosso vídeo, curte, compartilha com seus amigos e siga a gente nas redes sociais. Falou, pessoal. Até a Falou, próxima. valeu, até mais. Tchau.